Quando Deus criou o mundo e tudo que nele contém, a natureza, as árvores, as vegetações, quando Ele criou os animais, colocou vida até debaixo d'água, a palavra diz que Ele viu que tudo era bom. A única coisa de toda a sua criação que Ele viu que ainda não estava em sua plenitude era que o homem estivesse só. Irmãos, e sabemos como está escrito que Ele do homem fez, e para o homem fez uma auxiliadora. Muita gente despreza esse conceito, mas quando nós vamos no contexto mesmo da palavra, irmãos, é um chamado elevadíssimo. Uma auxiliadora, irmãos, e principalmente a vocês, é aquele ou aquela que no meio de uma batalha, no meio de uma guerra, é chamado para dar o pronto socorro, para ajudar, para apoiar. E a união entre um homem e uma mulher, debaixo dos princípios da palavra, é refletir a imagem e semelhança de Deus. É refletir Jesus retornando e buscando a sua igreja. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, viver este propósito. E nós sabemos que na vida de vocês não foi obra do acaso, mas foi um propósito firmado por Deus. Não eram simples viagens, irmã. Não era simplesmente um entretenimento. Não era somente uma conversa, mas era um propósito de Deus. Não era simplesmente estudos ou meditações na palavra de Deus em meio à pandemia, e louvado seja Deus por isso, que nós vivemos um momento difícil em meio à pandemia, mas a palavra de Deus, ela não pode ficar presa, e nada retém a palavra de Deus. Não foi somente isso, foi um propósito traçado por Deus, para que hoje vocês estivessem aqui, na presença de todos, buscando louvar a Deus e constituir família segundo os princípios da palavra. A todos que estão aqui, eu faço questão de louvar a Deus por isso, pois estes jovens estão indo contra a órbita do mundo, o relativismo do mundo, a valsa e a música do mundo, estão escolhendo temer a palavra, viver o propósito sagrado. Nós sabemos, veio a queda, se distorceram os propósitos. Muitos sofrem porque não vivem o casamento para a glória de Deus. Mas nós temos aquele que é o exemplo, que nos mostrou como viver uma vida debaixo da graça, uma vida com o propósito integral de servir, louvar, agradar a Deus. Sim, Jesus. O Jesus, Ele mostrou para nós o caminho. E Jesus, Ele não é este turrão que muitas vezes nós formulamos na nossa mente, como está no imaginário das pessoas. Jesus, quando veio como homem, Ele participou de festejo de casamento, Ele se alegrou, Ele serviu, esteve junto. E eu tenho certeza de uma coisa aqui, por esta alegria, e aqui nós temos domésticos na fé também, e aos que não estão, creio que está sentindo também, Jesus Cristo está presente aqui neste lugar. Ele está celebrando conosco também esta união. Naquele dia, quando Ele estava naquela união, Ele supriu com a sua providência divina
a necessidade do vinho através das talhas da purificação. Não era lugar de se consumir o vinho. A talha da purificação era lugar onde se purificava-se os pés, uma tradição judaica. Mas ele fez que da purificação surgisse o milagre. E nós cremos. O Senhor Jesus que está aqui hoje, está através da união de vocês, movendo muitos corações, incomodando muitos corações, tocando muitas vidas, porque vocês hoje nesta união hastiam a bandeira da vitória e acima de tudo, este altar é um altar para a glória de Deus. Jesus nos ensinou, porque ele veio como homem, e a palavra diz em Filipenses, nós conhecemos como kenosis, ele esvaziou-se da sua glória. A forma que ele, irmãos, achou para nos salvar foi se esvaziando-se de si mesmo. Este fenômeno, conhecido na filosofia, procurado entender por muitos, mas é um milagre. Ele deixou a sua glória, se esvaziou da sua glória sem perder a sua identidade. Permaneceu sendo verdadeiro Deus, verdadeiro homem. A vocês, a recomendação é seguir o Cristo que nós louvamos, o Cristo que buscamos. Esvaziem-se de si mesmo, se encham dele. Não é perder a identidade. O Irlã tem uma maneira de viver, uma maneira de ser, a irmã também. Mas, pela união, esvaziem-se de si mesmo, se encham de Cristo. Queridos, eu trouxe aqui, neste ensejo, uma citação de um escritor chamado John Piper, e senti de trazer para vocês. Se hoje e para sempre quiseres abençoar esta união mais do que tudo, ame-o mais do que tudo, ame-a mais do que tudo. Se por uma providência divina vocês vierem a ter riquezas, bens materiais neste século, ame-a mais do que tudo, ame-o mais do que tudo. Se sua vida está voltada de uma centena de amizades, grandes afetos, tecidos, que pode, através destes tecidos, fazer tecer um grande tecido de festa, ame-o mais do que os amigos, ame-a mais do que os amigos. Se no momento de cansaço dos combates, a tentação, a liberdade sussurrar, beijos, carícias, propostas, venha, seja livre, ame-o mais do que a tranquilidade, ame-a mais do que a tranquilidade. Quando o seu leito nupcial é puro e a luxúria vier, a tentação vier, deleite em si mesmo, sejam fortes, ame-o mais do que o sexo, ame-a mais do que o sexo. Se o talento e o esforço de vocês trouxerem uma fama, uma grande estima, lembre-se de amar um ao outro mais do que a fama. E se por uma surpresa sua, não nossa, o Senhor lhe separar ou lhe chamar para uma grande obra, para servir, para ajudar, para ministrar algo, e que chegues até aos porões da morte, não tenha medo, mas acima de tudo lembre-se, ame-a mais do que tudo, ame-o mais do que tudo. Glória a Jesus. O maior presente que vocês podem dar um ao outro é amar a Deus sobre todas as coisas. Ame-a mais do que tudo. Só ame a Deus acima. Quem, queridos, se satisfaz com a glória de Deus, com a presença de Deus, consegue amar verdadeiramente, consegue cumprir a vocação. Afinal, Deus é amor.
E hoje, aqui nós cremos que, selada esta união, vocês, através desta união, glorificarão o Senhor, se esvaziando-se de si mesmo, amando um ao outro acima de tudo e amando a Deus. Aleluia. Porque a tua graça é melhor do que a vida, disse o salmista. E nós acreditamos nisso aqui, queridos. Deus seja com vocês. Sejam felizes até que Ele venha. Deus abençoe a todos.